nome é Lídia Rodrigues, eu sou arquiteta e urbanista, formada pelo FSM, e logo que eu me formei na arquitetura eu entrei na especialização nas artes e já trabalhei com o Art Deco de Santa Maria. Então, eu posso dizer que é um projeto que que permeou a minha vida ao longo do tempo e estava ali guardado. Aí em 2018, com a questão toda que aconteceu na cidade de Santa Maria, de mudança do plano diretor e toda a mobilização que gerou em torno do patrimônio cultural da cidade nesse momento, e com a criação do coletivo Memória Ativa, aí eu percebi que era o momento de me especializar mais com o mestrado. Eu já tinha um mestrado internacional que eu tinha feito em 2012 na Espanha, mas aí com enfoque no patrimônio cultural, então surgiu essa vontade ali em 2019, então que eu ingressei no mestrado em patrimônio. A minha proposta então era trabalhar com a arquitetura Art Deco da cidade e fazer algum produto voltado para a educação patrimonial. Então a ideia se deu em trabalhar com um audiovisual que pudesse servir de instrumento de educação patrimonial, divulgando o Art Deco da cidade. A minha orientadora então foi a professora Mônica Pons, que daí ela já tinha essa visão mais da questão do turismo também, então nisso colaborou bastante, e foi aí que surgiu então a ideia do produto final. E aí assim, por que a escolha do Art Deco, né? Por que estudar o Art Deco de Santa Maria? A presença da arquitetura Art Deco em Santa Maria é muito intensa, principalmente na Avenida Rio Branco, mas também pelo pioneirismo de Santa Maria com o surgimento do Art Deco, que inclusive vai completar 100 anos em abril de 2025. Então, o Art Deco surgiu numa exposição de Paris em 1925 e em 1928 nós já temos na Rua do Acampamento um prédio com todas as características Art Deco, com uma carta de habite de 1928. Então, assim, 3 anos após Paris, já existia um exemplar em Santa Maria. E por toda a avenida se seguem vários exemplares. Então, é muito expressiva essa presença desse estilo de arquitetura na cidade. Daí, a razão por eu ter estudado já lá em 2005 e depois agora também em 2019. Então assim, o estilo em si, né, falando um pouquinho do estilo do Art Deco. Então o Art Deco surgiu de Paris e ele se disseminou para os 5 continentes de forma rápida, assim, né? Então existem exemplares na África, existem na Ásia. E os destaques maiores, e com a crise de 1929, essa arquitetura mais pura, que é umas características do Art Deco, sem o rebuscamento da arquitetura clássica, ela se fez necessária por conta dessa, digamos, falta de dinheiro no mundo mesmo, que tinha tido a quebra de 1929, que se deu sequência para essa arquitetura mais contida, digamos assim. Então, as características elas vão no volume, no trabalho da esquina, mas não tem mais os elementos de rebuscamento que tinha nas arquiteturas anteriores. E aí, em Santa Maria, a gente consegue perceber também que, como ela está vinculada a essa questão de... Tudo no Art Deco é vinculado
as inovações, a modernidade, surgiu o rádio na mesma época, o cinema, a música com o jazz tem tudo a ver, a moda tem influências e traços Art Deco, com as roupas da Chanel, por exemplo, em joias, em tudo se tem características do Art Deco. E em Santa Maria teve um determinado prefeito, que foi o Xavier da Rocha, que ele editou um plano urbanístico que gerava incentivos para as pessoas construírem, e o que estava em voga na época no mundo, então era o Art Deco. Então esse plano de incentivo foi um dos grandes responsáveis por ter tanto prédio Art Deco na Avenida Rio Branco, né? E a necessidade que a implantação da ferrovia, que tinha chegado em Santa Maria em 1890, e trouxe também todo esse ar de modernidade, de conexão, né? Quando Santa Maria estava conectada com São Paulo, com Buenos Aires, por conta do trem, e essa troca de informações gerou necessidades de edifícios. Então era necessário a presença de hotéis. Então existe o Hotel Brillman lá na esquina da Ernesto Beck, o Hotel Janssen, que é o edifício Calduro na esquina da Rio Branco com a Venâncio Aires, e que tem todas essa aparência também do moderno, as linhas ascensionais, o uso do concreto armado que possibilitou construir em mais pavimentos. Então, todo esse ar de cosmopolita se instaurou em Santa Maria nessa época. Isso. E o Art Deco, a face, digamos, do Art Deco é que transmite toda essa imagem do cosmopolitismo, de modernidade, de inovação, e isso era essas novidades brotavam, né, na cidade com muita facilidade por conta também dessa questão econômica e todo esse desenvolvimento trazido pela ferrovia. Tanto que, por exemplo, quando foi construído o edifício Mauá, na esquina da Rio Branco com a Silva Jardim, ele foi muito festejado nos jornais da época, já antecipavam quando que ele seria inaugurado, que foi no dia 10 de dezembro de 1950. Toda aquele glamour, digamos assim, era também vinculado a essa essência desse momento, dessa efervescência cultural e econômica aqui. Bom, agora falando um pouquinho sobre o alcance do programa do patrimônio cultural. Acho que ele está bem permeado na sociedade, tanto que, assim, existe essa abertura e possibilidade, e justamente pela variedade de aspectos que se podem abordar. Então, acho que nesse sentido ele é um mestrado que não fica restrito, né? Não fica restrito a arquitetos. Eu tinha colegas de inúmeras profissões e que estavam ali desenvolvendo as suas pesquisas, e tanto que as disciplinas muito interessantes, as disciplinas de história, a própria disciplina que a gente estudou com o professor Átila, a paleontologia dos fósseis de dinossauros. Então é super interessante, era uma abordagem bem ampla, e eu acho que isso permite a permeabilidade do programa na sociedade. O impacto, eu posso dizer que talvez que o meu produto ele tenha, digamos, mais facilidade Claro que hoje em dia
Às vezes eu falo, por exemplo, e as pessoas não sabem, né, dele. Mas ele está disponível no YouTube, por exemplo. Isso eu quero dizer que é um facilitador de acesso público a esse produto gerado nesse programa do patrimônio. Então, existe essa facilidade, mas eu tenho dúvida se as pessoas usufruem. Isso. Então, o meu produto foi um audiovisual que esses dias eu até estava recapitulando como é que foi todo um processo que eu estava tentando resgatar umas imagens, que foi... eu realizei tudo, digamos assim, eu idealizei as músicas que ia tocar nele, em que segundo uma música começava e outra música entrava, quais os trechos de imagens que eu tenho ele é composto por várias imagens estáticas, fotos. Então ele começa falando sobre o Art Deco no mundo, depois no Brasil, na América Latina, no Brasil e depois em Santa Maria. E é uma narração num texto que eu fiz e foi gravado por um ator, em que pro ator eu falei assim, tu te imagina que tu é um senhor de quase 100 anos, na ocasião era 95 anos, né? Que tu seja um senhor de quase 100 anos e que tu se apresente na primeira pessoa. Então é um audiovisual em que na primeira pessoa o Art Deco se apresenta para o telespectador. Eu sou o Art Deco. Eu sou um estilo de artes decorativas, arquitetura e design. Surgi na Europa na década de 1920 e me expandi para todos os continentes do mundo. Meu lançamento oficial ao público se deu em 1925, na Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, em Paris. Estou presente nos diversos campos: artes, arquitetura, publicidade, cinema, que passa a ser falado e até colorido, esculturas, joias, design de mobiliário, luminárias, relógios, objetos da vida cotidiana e na decoração de interiores dos transatlânticos franceses. Naquele momento de efervescência cultural, minha imagem é associada a tudo que é moderno: arranha-céus, automóveis, rádio, o jazz na música, a moda, a emancipação da mulher. Em resumo, eu sou cosmopolita. E vai falando da sua história, e quando chega em Santa Maria, então, a parte das características são todas imagens de Santa Maria, não necessariamente só da Avenida Rio Branco, mas as características do Art Deco são demonstradas em edifícios de Santa Maria. Do mesmo modo que outros lugares do mundo, as mudanças sociais ocorridas na virada do século XIX para o século XX, as quais foram fundamentais para o meu surgimento, também refletiram em Santa Maria. A economia do município recebeu significativo impulso, crescendo de forma surpreendente quando da instalação do ramal férreo que ligava Santa Maria a Porto Alegre. Por ser o centro geográfico do estado, Santa Maria tornou-se o entroncamento ferroviário mais importante do sul do país. Esse trecho também fazia a ligação de Buenos Aires a São Paulo. No período do apogeu do transporte ferroviário, a cidade experimentou o auge do seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Dois elementos contribuíram fortemente para a minha expansão na cidade: a Exposição Estadual em 1938, baseada na Exposição em Porto Alegre de 1935, e a elaboração do Plano de Expansão Racional e Urbanização da cidade, também em 1938, durante a gestão de Xavier da Rocha. Consequência direta deste plano foi a construção de inúmeras obras relevantes em toda a cidade, que buscavam o emprego dos conceitos de modernidade e desenvolvimento que eu, Art Deco, trazia na minha essência. Foram construídos hotéis,
agência de automóveis, livraria e editora, residências, edifícios comerciais e de uso misto, cinema, igrejas e clubes sociais. Edifícios eram remodelados, recebendo feições déco através da introdução de elementos característicos do estilo. Foi o que ocorreu na indústria de refrigerantes, Cirila. E no final, então, são um edifício de Santa Maria de cada década. Esse de 28, o de 1930, que é a década de 30, enfim, de 1936, que é o cinema, antigo cinema imperial, que hoje é as Casas Eni. Da década de 40, então, é o Jantzen, que a gente já tinha comentado, da esquina da Avenida Rio Branco com a Venâncio Aires, e conclui com o edifício Mauá da Avenida Rio Branco com a Silva Jardim. E ao final, então, se finaliza com um convite para as pessoas conhecerem melhor e acompanharem o Art Deco, contemplarem o Art Deco que existe na cidade de Santa Maria, que é um patrimônio único, né, de que precisa ser valorizado por essa questão do resgate das nossas raízes, da nossa memória, para se garantir que essa vinculação da população se dê com a sua própria história. Outras questões, impactos, digamos assim, do mestrado na minha vida profissional. Então, o meio que o cálculo matemático, né, de que o mestrado deu 8% no meu salário. Isso foi um impacto, impacto concreto, mas também o que eu valorizo como principal é que a partir da minha conclusão do mestrado, passei eu a fiscalizar e participar de todas as obras em patrimônio do município, que até então não eram designadas para mim. Antes eu só cuidava da saúde e da habitação, e aí agora, a partir do patrimônio, então todas as obras da Secretaria de Cultura passam por mim de uma forma, ou fazendo, colaborando com o projeto, ou fiscalizando, que é o caso então de eu ter acompanhado a obra da estação ferroviária, não tão próxima da estação ferroviária, mas que eu contribuí com a elaboração do memorial descritivo. Mas agora na obra da Casa de Cultura, que é um edifício essencialmente Art Deco, então eu estou participando da fiscalização da obra, e então estou lá todos os dias e tenho certeza que isso só me é proporcionado, e que eu valorizo muito de estar trabalhando com isso, que é o que eu gosto, que é o que eu me especializei, por causa do mestrado. Eu costumo dizer que o programa do mestrado, pela riqueza da diversidade que a gente consegue, né? É um programa muito rico e que abriu muitos horizontes, assim, tanto no estudo da própria história, a história do Rio Grande do Sul, a história do próprio Art Deco mesmo, mas as questões... foi muito rico o curso em si todo, falando agora das disciplinas, né, sem abordar tanto o trabalho final, a dissertação. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito agregador, tanto na minha carreira profissional,
mas nesses aspectos, principalmente na vida pessoal, assim, de conhecimento geral mesmo, eu acho que foi muito rico. A gente costuma dizer que a faculdade de arquitetura, ela é ampla também, que ela te dá uma visão de artes plásticas, da própria história das artes, então que em outros cursos talvez não se tenha acesso a esse tipo de informação, mas o mestrado do patrimônio deu também, até a própria disciplina de arquitetura foi meio que recapitular todas as histórias de arquitetura tidas na graduação, que também foi muito interessante. E isso foram sementes plantadas lá, né, enquanto fazendo o curso, e que até hoje digamos que eu sigo colhendo essas sementes desse conhecimento adquirido nesse momento. Também a questão das relações interpessoais são relações que se ficam e se fortalecem. Não faz muito tempo eu vim convidada pelo professor Marcelo Ribeiro para participar de uma aula das disciplinas dele no turismo. Então esses contatos também fazem parte de todo um programa que a gente se propõe a estudar nesses 2 anos, assim, que só enriquecem de todas as formas.